muita alegria, então, que aceitamos esse desafio de virmos aqui, explanar a doutrina, que é uma doutrina tão boa, tão bendita para todos os irmãos. Nós não temos a pretensão, né? Não tenho eu a pretensão de fazer uma palestra, mas sim uma conversa com os irmãos, um monólogo, na verdade. E lembrando, então, que a doutrina, a nossa exposição, sempre serve muito mais para o expositor do que para os ouvintes, né? A partir do momento que a gente se prepara para vir aqui falar na frente, a gente já está falando de coisas que geralmente os chapéus servem para nós. Como tema da nossa conversa, então, hoje nós vamos falar sobre o tema depressão, que é um assunto que insiste em ser moda na nossa atualidade. E vamos falar então da depressão à luz do Espiritismo, no que a doutrina espírita encara essa doença, né, que é tão comum nos dias de hoje. Ela é considerada então como o mal do século pela ciência, né, pelos cientistas. Atualmente atinge 15% da população mundial. E, ao contrário do que pensamos, ela não é tão moderna, assim, não é tão recente como nós ouvimos falar atualmente, né? Estudos da ciência. E por que falar tanto de ciência, irmãos? Porque nós, que somos estudantes da doutrina espírita, somos cientistas, somos estudantes, né, e observadores dos fatos que Kardec codificou através da doutrina. Então, o Espiritismo não é uma ciência, nós nunca podemos abandonar a ciência. Então, estudos da ciência comprovam que a depressão atingiu, em séculos passados, inúmeros seres humanos, muitos deles bem conhecidos, como Michelangelo, Shakespeare, Leonardo da Vinci, dentre outros. Todos eles tiveram comportamentos que atualmente seriam diagnosticados como a doença depressão. O que acontece é que na época deles, né, na antiguidade, essa doença era considerada como melancolia ou tristeza. E ela só foi surgir no nosso cenário, né, o nosso cenário atual, a partir do século XIX, né, dos anos 1800 em diante. Começaram a surgir estudos mais aprofundados a respeito do funcionamento do cérebro. Pois como a depressão libera algumas toxinas em nosso organismo, como a adrenalina, né, e a noradrenalina, as quais fazem muitas vezes nossos músculos se contraírem e a ficarmos agitados ou ficarmos em estado de inércia. Muitas vezes, quando estamos com essa situação depressiva ou então angustiados, melancólicos, né, nosso abdômen se contrai, nosso coração pulsa mais acelerado, e por conta disso, por muito tempo, a humanidade acreditou, né, que quando estávamos depressivos, estávamos sofrendo do coração, estávamos com dor no coração ou com o fígado opilado, com um problema de estômago. E aí chegou-se à conclusão, então, que o fígado não fica opilado, porque opilado significa mal-humorado, emburrado, e também não temos dor no coração, o coração não dói. Então, o que acontecia é que as pessoas sentem ainda os efeitos da adrenalina e interpretavam como uma ação do fígado ou do coração, né? Muitas vezes faziam essa confusão entre estou me sentindo dessa maneira porque é o meu coração que está fazendo eu me sentir assim, ou é o meu estômago que está me fazendo eu sentir dessa maneira. E as pessoas então que passavam por esse mal não sabiam, que quem estava desencadeando esses sintomas era o nosso cérebro, né, que é o nosso comandante do nosso organismo. E muitas vezes, até hoje ainda a gente liga os sentimentos ao coração, né? Quando a gente está sentindo alguma sensação, o coração acaba reagindo de determinada forma ou não. E geralmente a nossa região do tórax, né, fígado, coração, é que acabam se manifestando em primeiro lugar quando estamos com alguma sensação estranha, algum sentimento
diferente do que é o nosso normal. E até hoje, né, a forma que a gente expressa as nossas emoções é fazendo figuras de corações e tudo mais. E as nossas sensações não estão, os nossos sentimentos não estão no coração, né? Estão em nosso cérebro. E isso, por que a gente acaba, ao longo dos séculos, acabou atrelando esses sentimentos positivos ou negativos a órgãos do nosso organismo, né? Coração, fígado? Porque o ser humano sempre presta mais atenção nas coisas que influenciam a matéria, né? Nós prestamos atenção muito mais nas coisas que influenciam a matéria, porque a gente percebe com mais intensidade do que as sensações e os sentimentos que estão mais em nossos pensamentos, em nossa consciência, ou ainda subconsciência, né? Somente no século XIX em diante, então, que estudos começaram a comprovar que os sentimentos e sensações sempre foram disseminados por nosso cérebro. É ele que é responsável, então, pela nossa tristeza, pela nossa alegria, pela nossa cognição, né? Pelo nosso comportamento equilibrado ou desequilibrado, e não ao contrário. E aí, irmãos, então a gente, fazendo esse breve histórico, podemos nos questionar, né? O que faz com que a depressão seja desencadeada? Qual é o gatilho que dispara esse fenômeno que é tão nocivo à nossa saúde? Então a ciência explica que a depressão ocorre quando os nossos neurotransmissores, né, que são responsáveis pela comunicação eletromagnética entre nossos neurônios, e essas comunicações eletromagnéticas são impulsionadas pela noradrenalina e a própria adrenalina, também a serotonina, né? E dentre outros compostos químicos que temos em nossa mente, em nosso cérebro, acontece a depressão quando esses neurotransmissores deixam de exercer suas funções e param de fazer o trânsito de informações que acabam influenciando no nosso humor e nas nossas sensações. A ciência explica que isso pode ocorrer por fatores genéticos, né, por herança genética, mas muitas vezes, né, pessoas da mesma família que possuem familiares que já sofreram de depressão e que possuem as mesmas predisposições genéticas e também viveram mais ou menos nas mesmas condições uns dos outros, né, acabam não apresentando a doença. Então, muitas vezes, esse diagnóstico de depressão ser um fator genético cai por terra, né? A ciência também afirma que a disfunção bioquímica do nosso cérebro pode ocorrer por traumas do presente, né, que vivemos nessa Terra. Então, como o desencarne de algum familiar, inesperadamente, né, muitas vezes antecipadamente, ou então o desemprego, né, inesperado, as dificuldades financeiras, altos níveis de estresse, que nós todos os dias estamos sujeitos. E muitas vezes, né, com as pessoas que passam por todas essas situações, mesmo tendo as predisposições genéticas, também não apresentam a doença. E a ciência que compreende, então, a farmacologia, a psiquiatria, a psicologia, sempre faz a recomendação que quando os sintomas da depressão aparecem, né, a inércia, a perca de apetite, disfunção do sono, perca do interesse por coisas que antes davam prazer, tristeza, sensação de que algo ruim está para acontecer. Quando esses sintomas aparecem, nós devemos buscar ajuda através dos medicamentos e também das psicoterapias. Fazer o tratamento psicológico, irmãos, é uma das chaves para conseguir escapar desse mal tão atual. Porque o profissional que atua nessa área com certeza consegue adentrar na psique do indivíduo que está sofrendo. Então, tendo em vista que a depressão está ligada às disfunções bioquímicas em nosso cérebro, essa recomendação ela é mais do que útil, porque
que quando a matéria já está danificada, né, as condições químicas do nosso cérebro já estão deficientes, fazer esses tratamentos que são direcionados para a matéria são de extrema necessidade. Uma coisa que acontece muito, né, irmãos, pelo menos acontece comigo, né, é termos determinados preconceitos com esses investimentos que fazemos conosco mesmo, né, procurarmos ajuda psicológica, fazermos a ingestão da farmacologia, né, para nos ajudarmos. E a ciência espírita ela vem nos orientar de que se esses tratamentos existem, é porque o nosso Pai Altíssimo ele permite que elas estejam aqui. Então não é nada proibido e não é nenhuma coisa assim depreciável fazermos uso das ferramentas que estão aqui na Terra para nos ajudar a sair dessa situação. Então todos que passamos por esse tipo de situação temos que ir em busca dos tratamentos que estão ao nosso alcance, né? E muitos de nós, por esse preconceito, sempre pensamos que somente os que são insanos mentais, né, que estão com a loucura, né, como os mais populares comentam, né, psicólogo é coisa para louco, tomar remédio para a cabeça é coisa para louco, né. Nós sempre temos que fazer o seguinte questionamento: será que essas pessoas que fazem esses comentários estão totalmente sãs das suas mentes? Se fossem totalmente sãs, será que ainda estariam aqui nesse planeta que é um hospital para loucos, né? Nós podemos pensar dessa maneira, um hospital para pessoas que estão precisando fazer melhorias, né? Precisando passar por situações para nos aprimorarmos, deixarmos todas as nossas imperfeições para trás. Então, o Espiritismo, por ser uma ciência, ele recomenda que todos os depressivos, né, todas as pessoas que passam por essa doença, devem fazer todos esses tratamentos citados. Afinal, né, a matéria que está doente tem que ser tratada com ferramentas que atingem a matéria. São transtornos que são causados pelo nosso estado espiritual, pelo estado da nossa alma. Irmãos, a diferença entre alma e espírito ela é zero, porque alma a gente considera enquanto estamos aqui aprisionados no corpo físico, né, e espírito é a nossa essência, quem nós somos. O Espiritismo, então, acredita que a alma e o espírito é a fonte da inteligência. Então, se é a fonte da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, significa que se o nosso cérebro, que é matéria, está passando por esses problemas de sensações, de emoções, de sentimentos, significa que a causa não está na matéria, mas sim na nossa raiz, que é o nosso espírito, né? Que é o cerne da nossa essência, que é o fluido que carrega toda a nossa inteligência, toda a nossa consciência e todo o nosso passado, presente e futuro. O cérebro é apenas a ferramenta que recebe os estímulos, né, e que através dos neurônios, dos impulsos eletromagnéticos, levam as informações para o restante do nosso corpo. O causador dessas informações é o nosso princípio inteligente. Inclusive, nós temos a informação da espiritualidade que o nosso espírito, irmãos, é ligado ao nosso corpo através de um fio de prata, né? Irmãos que já tenham lido as doutrinas, os livros da doutrina espírita, né? Sejam da literatura mais esparsa como das obras básicas, com certeza já vão falar do fio de prata que liga o nosso espírito ao nosso corpo. E esse fio de prata sai de trás da nossa cabeça, da nossa nuca, justamente para fazer a conexão com o nosso cérebro. O nosso cérebro é a parte material que tem as condições de carregar os impulsos eletromagnéticos. Então, irmãos, se nós formos parar para pensar, o nosso espírito é pura energia. Nosso espírito, nós somos pura eletricidade. E para estarmos conectados, para transformar esses impulsos eletromagnéticos, essa eletricidade, em comandos para o resto do nosso organismo, o cérebro é a ferramenta mais propícia que temos, tanto é por isso que ele fica dentro do nosso crânio,
que seria a parte mais dura do organismo, né? Que ficaria a parte mais protegida e também a parte mais alta, né? Longe dos perigos mais rasteiros. E o espiritismo, então, são causados, o espiritismo ensina, então, que todos esses transtornos são causados pelo estado da nossa alma, e também acredita que a depressão pode ser causada por fatores atuais, como estresse, desencarne de um ente querido, desemprego, né? Só que nesses casos o espiritismo nos ensina, a doutrina espírita nos ensina, que é o nosso espírito que está sofrendo e que está disparando a informação para o nosso organismo, porque se nós não tivéssemos sensações físicas ou estivéssemos passando por grandes sofrimentos e não viesse nenhum sintoma fazermos recuar, nós com certeza não sobreviveríamos a determinadas cargas de sofrimento, né? Elevados níveis de estresse, né? Passar por situações que nos deixam tristes, significa que é o nosso espírito nos dando a informação que alguma coisa tem que ser controlada, que precisamos parar e analisar o que está ocorrendo. Então as sensações, os resultados, né? E aí a gente faz o diagnóstico da depressão, é que é a ferramenta que nos alerta de que alguma coisa está precisando de ajuda, algum campo, né, da nossa vida ou do nosso organismo está precisando de atenção e de ajuda. E daí, irmãos, o Espiritismo nos questiona, então, como que acontece naqueles casos em que a pessoa tem aparentemente uma vida tranquila, né? Tem todas as condições materiais para ser feliz aqui na Terra, né? Tem casa, comida, roupas, tem pessoas boas vivendo ao seu redor, vivem numa situação de paz, né? Porque temos irmãos do outro lado do nosso planeta que passam por guerras diárias, né? Tem trabalho, tem oportunidade de estudar, lazer, diversão. O Espiritismo questiona por que mesmo assim muitas pessoas apresentam os sintomas da depressão. E também questiona, e nos casos em que a pessoa tem todas essas coisas boas e não tem os fatores genéticos ainda de predisposição, né? Então a questão de física, para ter alguma predisposição genética para ter o sintoma, por que mesmo assim, né, tendo a saúde em perfeitas condições, as condições genéticas para não ter os sintomas da depressão e as situações ao seu redor, né, as suas situações materiais e financeiras também totalmente favoráveis, por que mesmo assim apresenta os sintomas, desencadeia esses sintomas em seu organismo. Então, nesses casos, o Espiritismo nos traz, à luz do nosso conhecimento, que os fatores que desencadeiam a depressão são oriundos das nossas vidas anteriores, né? As nossas existências anteriores a essa que estamos vivendo aqui nesse momento. Pois, né, irmãos, no nosso perispírito, que é o invólucro semimaterial, né, fluídico, que envolve o nosso organismo físico e atrela ao nosso corpo físico, o nosso espírito, ou seja, seria mais ou menos como se fosse uma película que guarda o nosso espírito dentro do nosso organismo físico. O Espiritismo nos ensina que todos os nossos traumas dessa vida, de vidas passadas ou de vidas futuras, ficam impressas no perispírito. É uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição para que nas próximas existências as nossas dívidas venham a se manifestar para fazermos os reparos necessários. Então, quais são as dores que a gente acaba tendo nessa vida e que são oriundas de vidas passadas, né? São aquelas que principalmente passamos, desenvolvemos por conta das nossas iniquidades, nossas maldades e nossa imprudência em vidas anteriores. Pois se nós pararmos também para analisar, geralmente os sintomas que os portadores da depressão relatam são as sensações de tristeza, desespero e culpa sem uma causa específica. Né? Se sentem o pior dos seres humanos, acham que não merecem ter uma situação mais favorável, né? Se encasulam em pensamentos negativos e acabam não conseguindo responder o porquê que estão se sentindo dessa maneira. Então esses são os sintomas
e um espírito que está com um saldo devedor de suas contas com a espiritualidade, contraiu muitas dívidas no passado, vem com essas dívidas no seu subconsciente. Aliás, o nosso subconsciente, né, irmãos, as impressões que ficam em nossa mente através do perispírito de vidas passadas são também as principais ferramentas que Deus nos dá para nos dar a oportunidade de reparar as dívidas do passado. Se nós cometêssemos atos errados no passado e viéssemos para cá sem saber de nada, não teríamos a oportunidade de melhorar e talvez continuássemos fazendo as mesmas bobagens que fazíamos anteriormente. Ou então, nós, ao contrário também, se ficássemos sabendo de tudo que fizemos no passado, certamente não suportaríamos conviver com tamanha culpa. Então, por isso que a culpa vem e a gente acaba não sabendo os motivos. Mas se nós pararmos para fazer essa analogia de que somos seres milenares, certamente estamos sentindo essa culpa por um bom motivo, né, irmãos? Por um motivo que nos deixa pensativos de que somos devedores. E como Deus sempre sabe o que é melhor para nós, através da nossa consciência, acaba deixando se manifestar esses sintomas desagradáveis, né, irmãos, que a depressão, a ansiedade e outros transtornos acabam se manifestando. Muitas vezes, depressivos acabam debatendo-se, né, com crises fortes de depressão, tristeza, muitas crises de pânico, e acabam tomando atos impulsivos, né, irmãos, acabam até se suicidando. Recentemente, o nosso irmão Perim esteve na nossa casa falando sobre a campanha da Organização Mundial da Saúde de combate ao suicídio. Então, os irmãos que puderam participar, assistir à palestra, viram a importância de nós sempre termos atenção para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Procurar saber como estão se sentindo, o que se passa em sua cabeça, também falar aquilo que se passa em nossa cabeça, em nossos sentimentos, dar aquela desabafada, porque geralmente a depressão nos encasula, né, num mundo nós acabamos não sabendo onde encontrar a saída. Então, lógico, né, irmãos, que essas sensações são todas involuntárias, a gente não pede para ficar doente, né? Algumas pessoas também têm o preconceito daquelas pessoas que estão passando pela depressão de achar que é cena, né, de que são muito sensíveis e tudo mais, só que mal sabem de todo o sofrimento que aquela pessoa está vivendo no seu íntimo, né? Então nós precisamos, irmãos, prestar atenção, ouvirmos os profissionais da saúde, seguirmos os seus conselhos, nos tratarmos com os medicamentos que a ciência colocou à nossa disposição e que o nosso Pai lá de cima permite que estejam aí. E mais do que qualquer outro tratamento, para não dizer 90%, vamos dizer 50% do tratamento, então ele deve ser espiritual. Porque a partir do momento, irmãos, que nós temos a certeza, né, ou pelo menos tentamos crer numa religião, seja ela a doutrina espírita ou qualquer outra, quase 100% das religiões elas pregam de que existe um ser superior que está nos cuidando e de que existe um mundo melhor nos esperando depois dessa vida aqui. Praticamente todas elas prometem isso. Tanto é que algumas religiões, né, das mais extremistas, as pessoas até tiram a própria vida esperando já ir lá para um lugarzinho bom e escapar desses sofrimentos que estão aqui. E a doutrina espírita, ela nos traz um remédio muito, muito bom, muito poderoso contra a depressão. E nos explica o seguinte, ó, se está ruim aqui, tu se antecipar para ir para o outro lado, pode piorar. Então não adianta correr, nós temos que ficar por aqui mesmo, mas que tudo passa. Que para quem acaba entregando todas as suas cargas emocionais e dificuldades nas mãos do nosso Pai, nosso Senhor Deus, que é um Pai amantíssimo, que só quer o nosso bem, para quem consegue fazer isso, certamente
esses sintomas uma hora vão acabar, né? E felizes nós que estamos passando por esse sofrimento e que vamos conseguir chegar no final deles sem ter fraquejado muito, porque fraquejar é da nossa natureza, somos aprendizes ainda, então não podemos ter vergonha também de já termos fraquejado, já termos chorado, nos entregado para a depressão, ficado alguns dias meio fora do ar, né, irmãos? Mas o importante é termos essa fé, essa certeza de que uma vida melhor nos espera e também, irmãos, a certeza de que precisamos todos os dias, ao levantarmos da cama, lembrarmos de que os sofrimentos que estamos passando são causados geralmente por conta da nossa própria conduta, da nossa própria imprudência, nossos comportamentos aqui, a maneira que nós caminhamos aqui na Terra é que trazem todas as nossas alegrias ou infortúnios ou infelicidades e que cada dia é dia de fazer a nossa reforma íntima. Semana passada a nossa irmã Eva fez uma exposição doutrinária muito boa a respeito da reforma íntima, a respeito de que todos os dias nós precisamos deixar as nossas imperfeições, o nosso orgulho, né, parar de olhar para o nosso umbigo e prestarmos atenção de como estamos nos comportando para fazer as pessoas mais felizes ao nosso redor. Então, a partir do momento que nós tomamos essa iniciativa de fazer a melhoria íntima, com certeza já estamos comprando o nosso futuro sem depressão e sem dores. E também, irmãos, o Espiritismo nos dá o remédio, né, a experiência e o conhecimento de que passar pelos momentos depressivos, pelas doenças de qualquer sorte, e hoje estamos falando da depressão, mas passar por essas doenças faz parte da nossa lapidação para chegarmos a sermos parecidos com Jesus no futuro, que é esse o nosso objetivo, nos transformarmos em anjos, em seres superiores. Esse é o objetivo de vivermos aqui na Terra. Então, faz parte da nossa conduta, da nossa jornada terrena, passar pelas dores, passar pelas depressões, pelos momentos de tristeza, sejam eles dias ou anos, faz parte, isso é uma coisa da nossa programação evolutiva. Então, o remédio para a depressão que o Espiritismo nos traz é esse, faz parte passar, vai passar, somos seres que não vamos deixar de existir jamais, somos imortais e que um futuro melhor nos aguarda. Basta fazermos a nossa parte, nos reformando intimamente todos os dias, lutando para deixarmos de sermos tão imperfeitos como ainda somos, tão ruins como ainda somos. E também, irmãos, a lembrança de que todos os dias existe um Pai amado que está à nossa espera, só aguardando nós chamarmos Ele para vir nos ajudar, que é o nosso Senhor, nosso Deus. Também o nosso Mestre Jesus está à nossa disposição 24 horas por dia, basta que façamos o apelo, que certamente virá nos ajudar, e todos nós temos um anjo da guarda. Também podemos nos reportar a Ele, chamar ajuda, pedir ajuda, quando estamos nos sentindo depressivos e enclausurados, muitas vezes na obscuridade. Então, irmãos, para essa noite, a nossa proposta da doutrina é essa. Esperamos que todos nós tenhamos aproveitado ao máximo para fazermos a nossa, um passo a mais no nosso degrau evolutivo aí, e que agradeço os irmãos pela paciência, e que nós todos possamos retornar aos nossos lares na paz de Deus, acompanhados por Jesus. E muito obrigado, e que assim seja.